Vamos falar de Bradespar? Será que ela está valendo mais a pena que a Vale nesse momento? E o litígio, o processo judicial bilionário contra a Bradespar? Aonde que isso vai parar? Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Já faz um tempo que a gente não fala da Bradespar. E o litígio está encaminhando. É um processo judicial que data já de algum tempo, mas processo judicial aqui no país é um negócio que não anda. Como advogado, eu posso te dizer que um processo judicial de vários milhões e até bilhão pode levar 10, 20 anos até o seu final, se tiver um final. Mas a gente já entra nesse assunto. Primeiro, vamos entender um pouco aqui do contexto atual da Bradespar. Bradespar, ações preferenciais, 80% de tag along. Olha, as ações ordinárias nem adianta você olhar muito, porque elas possuem baixíssima liquidez. E como já tem o tag along aqui de 80% nas preferenciais, é melhor olhar para as preferenciais. Está caindo 2,37% no ano. A Vale, por sua vez, está subindo 0,13%. E aí, para você que não está familiarizado com essa relação que a gente faz com Vale, é o seguinte: a Bradespar, ela é uma empresa criada lá atrás, uma holding, que foi passando aí por processos de cisão, desmembramento, chegou hoje no modelo em que você tem uma empresa, um CNPJ da Bolsa de Valores que só investe na Vale. Então, uma holding que só investe na Vale. É como se você criasse hoje uma empresa apenas para comprar ações do Banco do Brasil, ações da Eletrobras, só, nenhuma mais outra. E você vai perguntar, por que isso? Simplesmente foi uma decisão tomada pela gestão há algum tempo de concentrar suas posições apenas na Vale. Inclusive, após isso acontecer, a gente viu o Lírio Parisotto vendendo as ações. Vendeu as ações, não da Vale, da Bradespar, para ter participação apenas na Vale. Ah, então significa que é melhor ter Vale? Olha, a resposta não é tão clara assim. Por quê? Porque existe um desconto considerável nas ações da Bradespar em relação à Vale. Então isso depende. Depende do que, Luan? Do tamanho do desconto. E o que é esse desconto? É o que a gente chama de desconto de holding. Já vou te mostrar aqui, olha só. Aqui no Investidor 10, a gente vai pegar as ações preferenciais de Bradespar, a gente vai clicar aqui em empresa e aqui embaixo a gente tem o valor de mercado atual da Bradespar, 6,2 bilhões de reais. Esse é o valor de mercado da Bradespar. Como eu disse, 80% de tag along e as preferenciais possuem uma liquidez razoável de 66 milhões de reais por dia. Beleza. E aí você precisa se perguntar, qual é a participação, qual é o percentual que a Bradespar tem de Vale? É isso que você precisa saber. E eu vou te mostrar aqui. Aqui está. Hoje, o percentual que a Bradespar tem de Vale é de 3,83, quase 4% da Vale. Agora, a gente vai consultar aqui também no Investidor 10 o valor de mercado da Vale. O valor de mercado atual da Vale é de 246 bilhões de reais. Isso com Vale abaixo de 55. Logo, 3,83 significa que a Bradespar tem 9,4 bilhões de reais de Vale. Só que, de novo, o valor de mercado da Bradespar é 6,2 bilhões. Aí você poderia me perguntar, Luan, até hoje eu não entendi essa diferença. Significa que se eu criar hoje uma holding, CNPJ, para comprar ações e eu comprei 100 milhões de reais em ações, a minha empresa vai valer menos do que os 100 milhões de reais que eu comprei em ações? Sim, na Bolsa de Valores é assim que funciona. E qual é o motivo? Basicamente dois motivos. Primeiro, você não concorda que quando você vai investir em um fundo de investimento, você vai ter uma despesa, ainda que seja uma despesa que você não sinta, mas ela existe, que é a taxa de administração? Você não concorda? Isso desconta do valor das cotas. Isso para fundos não estruturados. Fundo de investimento imobiliário, aí não tem desconto da cota. Faz parte lá da receita do fundo imobiliário. Não vou entrar nesse mérito, mas você não concorda que você tem uma despesa? Então, se eu tenho uma empresa da Bolsa de Valores que investe em outra ou outras, existe uma despesa aqui para manter o pessoal que trabalha na holding. Então, esse custo administrativo entra no que a gente chama de desconto de holding, ok? E um outro motivo é a ineficiência fiscal. O que é isso? Olha, quando a gente fala de fiscal, a gente está falando de impostos. Então, em termos tributários, a holding é pior. Por que, Luan? Ó, vamos lá. Você conhece o juros sobre capital próprio. Olha só, JSCP, aqui no caso das ações da Vale. Ela paga parte dos seus proventos na forma de juros sobre capital próprio. O que acontece nesse juros sobre capital próprio? Aqui não é a empresa que paga imposto. A empresa faz o acionista pagar o imposto que ela pagaria. Por isso que incide 15% de imposto aqui no juros sobre capital próprio. Aí eu te pergunto, quando a Vale paga juros sobre capital próprio, quem que vai pagar esses 15% de imposto? O acionista da Vale. A Bradespar é o quê? O acionista da Vale. Exatamente. E aí mais um detalhe. Você que é acionista não da Vale, mas da Bradespar,
E aí a Bradespar decide pagar juros sobre capital próprio. E a Bradespar faz isso. Ela faz isso. E agora, quem que vai pagar o 15% de imposto? Você, acionista da Bradespar. Então, tá vendo que eu acabo pagando mais imposto sendo acionista da Bradespar? Então, em resumo, a gente tem uma ineficiência fiscal e ainda por cima a gente tem a barreira administrativa. Então, precisa haver um desconto, para ser justo. Mas eu te pergunto, qual é o tamanho ideal desse desconto? Esse é o grande dilema, porque a depender do tamanho, compensa comprar a holding do que comprar a participação empresarial. E você vai notar, comparando com outras empresas, como uma Itaúsa da vida, que o desconto da holding fica ali em 20%. Ou seja, a Itaúsa tem um valor de mercado 20% inferior ao valor das suas participações empresariais. Ou seja, a Itaúsa vale 80% do total das suas participações. E no caso da Bradespar, qual o tamanho desse desconto? A gente viu que ela detém 9,4 bilhões de vale, só que vale 6,2 bilhões. Logo, 6,2 dividido por 9,4, para simplificar, olha que loucura, a Bradespar vale 65%. A gente tem aqui um desconto de holding de 35%. Loucura, né? É muito acima do desconto que a Itaúsa tem. Muito acima. E será que esse desconto se justifica? Por que o desconto é tão alto? Você vai notar que aqui consta que o desconto é de 30,7, mas a gente viu que diante da variação do mercado, o desconto hoje está maior. Quando você olha para o histórico de desconto da holding, já foi muito menor. Olha 2012, 10,9 e já foi muito maior. 2016, 45,9. Só que 2016 foi um ano bem atípico, de muita crise. Aqui a gente teve o quê? Rompimento de barragens. Problemão. Afora esses momentos atípicos, como ocorreu aqui no período 2015-2016, o desconto da holding não fica muito acima de 30%. Você pode notar. Teve um pico aqui em 2018, mas hoje está um desconto bem alto. Está desconto de pico assim dos últimos anos, afora a situação atípica de questões ambientais envolvendo a Vale. Então hoje o desconto da holding está alto. Então num olhar frio assim a gente já poderia concluir, se eu quero comprar Vale agora, compensa comprar a Bradespar. Mas a decisão não é tão simples assim, e eu vou te explicar o porquê. Porque existe um risco jurídico muito relevante na Bradespar que a faz ter esse desconto superior ao da Itaúsa, por exemplo. E vamos lembrar o seguinte também, a Itaúsa, 90% do resultado dela vem de Itaú. E Itaú é o único banco brasileiro efetivamente que não é cíclico, ao passo que Vale é uma empresa cíclica, então isso por si só já tem que gerar um desconto de holding maior na Bradespar, mas ainda assim a distância é muito grande, a gente está falando de quase 35% de desconto de holding contra 21% aqui da Itaúsa, está bem discrepante, mesmo considerando a Vale ser uma empresa cíclica. E é o risco jurídico. E o que é esse risco jurídico? Consta aqui do último relatório financeiro da empresa, na seção passivos, você vai encontrar na página 16, e aqui existem processos que você não pode ignorar na hora de tomar decisão de investimento. Por quê? Primeiro, cuidado com a classificação desses passivos contingentes. Nesses processos, a classificação está como risco possível de perda. Contabilmente falando, o risco de perda pode ser possível, como está aqui no caso da Bradespar, ou provável. Provável significa que há uma gigantesca chance de perda. E aí eu já preciso provisionar no balanço. Ou seja, eu já preciso fazer uma separação do recurso para pagar aquela dívida, aquele passivo. Não é o caso dessas contingências aqui, mas não confie demais isso aqui. Não confie demais isso aqui. Por quê? Porque existe um interesse por trás dos controladores da empresa em ir o quê? Empurrando com a barriga um passivo. Mas, teoricamente, um passivo possível é aquele que existe ainda uma probabilidade considerável de você reverter a situação. É isso que está entendendo aqui o jurídico da Bradespar no primeiro momento. Só que eu não confiaria demais nisso aqui. Olha só a história desse caso. A empresa relata. A Bradespar é parte de uma ação judicial, esse aqui é o número da ação judicial, lá da 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Nessa ação, a Litel, que é a outra parte, pediu uma condenação da Bradespar de 1,4 bilhão de reais, isso em 2018, processo de 2018. Então você já tem que pensar o seguinte, se a empresa pediu 1,4 bilhão em 2018, a gente precisa corrigir tudo isso até a data de hoje e a gente não sabe quando vai ocorrer de fato a condenação, se ocorrer a condenação. Então a gente está falando aí de uma atualização por vários anos, Olha, você não precisa nem fazer continha aqui para saber que se tivesse a condenação hoje, seria acima de 2 bilhões. Na verdade, poderia chegar a 3 bilhões. A Bradespar está discutindo essa atualização, mas assim, se ocorrer uma condenação nesse valor, você pode ter certeza que a atualização vai para 2,5 bilhões no mínimo. 2,5 bilhões no mínimo. E aí o que aconteceu nessa ação? Inicialmente a Bradespar entrou com um pedido contra a Litel, ganhou em primeira instância, ganhou 470 milhões de reais. Então, em primeira instância, cara, foi
muito bom, porque além de evitar a condenação, ia ganhar em cima da Litel. Só que aí, a Litel entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e reverteu tudo. Olha só, essa decisão foi dada em 2021. Olha o que aconteceu em 2021 com as ações. Claro, a gente tem que considerar aqui que tem o efeito da redução de capital social e tem o efeito ainda da queda da Vale a partir de 2022 ali, etc. Mas as ações caíram. Então existe uma sensibilidade grande quanto a essa condenação judicial. A Bradespar entrou com recurso de embargo de declaração, conseguiu reduzir a condenação em honorários. O que acontece? Quando uma parte perde o processo, ela é condenada a pagar os honorários do advogado da outra parte, da parte vencedora. No caso, o que acontece? A Bradespar ainda tem que pagar os honorários do advogado da Litel. Conseguiu reduzir para 2% sobre o valor da condenação. Meu amigo, eu gostaria de ser esse advogado aqui. Mesmo a 2%, a gente está falando de 2% de pelo menos 2 bilhões. Ou seja, a gente está falando de pelo menos 40 milhões de reais. Seria a maior condenação de honorários de sucumbência da história do país. A maior até então foi de 20 milhões. Essa aqui seria o dobro disso. E olha que eles entraram com recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que é praticamente a última instância em questões contratuais, e é uma questão contratual aqui, então não vai chegar ao STF, vão até tentar, mas não vai chegar, não tem questão constitucional aqui. E aí, você imagina se ele consegue dobrar isso aqui, vai para 80 milhões. E ele pode reverter isso aqui, porque 2% é um percentual considerado baixo na justiça. Pode chegar até a 5% isso aqui, hein? Ah, o CPC fala 10. Acho difícil 10% num caso como esse. A justiça vai dar um jeito de dar uma justificativa aí para não ser tão alto assim. Imagina só 100 milhões. Mas ok. Agora, o que acontece? O processo está no STJ. Aí eu fui aqui no STJ, dar uma olhada como é que está o processo. Ele acabou de chegar. Então aqui em fases, ele chegou em 2021, teve um despacho que passou para outro ministro por conta de reconhecimento de suspeição. Não interessa muito aqui pra gente. Teve essa última decisão aqui. Essa última decisão fala o seguinte: para intimar as partes, isso no dia 25 de abril de 2025, muito recente, quanto ao interesse de instauração de procedimento de solução consensual de conflitos. Ou seja, o ministro quer acordo, que é um negócio muito doido, é muito dinheiro. Então, a atual fase desse processo é: as partes vão tentar um acordo. O que seria um acordo, Luan? A Bradespar reconhecer algum valor, a Litel, sei lá, 1 bilhão, ou o valor inicial da causa, parcelar em 12 vezes, 24 vezes. Pô, isso ia ajudar bastante. Ia ajudar bastante. Por quê? Porque a empresa não precisa sair fazendo loucura para pagar essa dívida. Por que fazer loucura? Veja, a gente está falando, olha, de pelo menos 2 bilhões e meio atualizado. Sem falar no que ainda tem um procedimento administrativo na Receita envolvendo esse caso que cobra 912 milhões de reais atualizados até março de 2025. Mais 1 bilhãozinho. Na Receita, quando você é condenado, você ainda consegue parcelar em 60 vezes. Isso aqui é mais tranquilo, mas ainda assim, olha o tamanho do débito. No total, mais de 3 bilhões aí envolvendo o Fisco Federal, mais a Litel. E hoje, vamos lá. Qual que é a disponibilidade de caixa da empresa? 700 milhões. E ela usa isso aqui para pagar dividendos. Ela paga um bom dividendo. Olha o tamanho do dividend yield, 12%. Muito acima do dividend yield da Vale. O da Vale está em 8,78 a 9. Por que essa diferença? Por conta desse risco jurídico adicional. E eu te pergunto, isso aqui paga alguma coisa? Não paga nada. Então imagina a eventual necessidade da Bradespar ter que vender ações da Vale. Vamos supor que ela tivesse que pagar integralmente 3 bilhões de reais para resolver todo esse problemão aí. A Bradespar tem 9,4 bilhões de Vale. Então eu teria que vender mais ou menos uns 30%. Logo, esse desconto de holding aí ia ficar quase zerado. Muito pouco. Problema, né? E o problemão é que nada disso está provisionado, porque a contabilidade está colocando como um risco possível, não como risco provável. E aí? Olha só, quanto que a gente tem de reserva legal? 400 milhões. A gente tem reserva estatutária, mas essas reservas aqui são obrigatórias por lei. Na prática, não tem nada provisionado. Então, é um problema sério. É claro que em termos operacionais, eu não me preocupo com a Bradespar. Porque olha só que legal hoje. Hoje, ela tem um resultado de 314 milhões, tudo que vem da Vale. Isso aqui é tudo que vem da Vale. Aí ela tem 2,2 milhões de despesas gerais administrativas, mais 6,3 milhões de despesa com pessoal no trimestre. E ainda despesas tributárias. Olha só que interessante. Se você somar tudo isso aqui, não dá nem 10 milhões. Só que ela tem de receita financeira 12 milhões, quase 13. E ela tem feito isso com esse juro alto, então tá muito tranquilo. Então ela deixa uma parte em caixa só para pagar as despesas da empresa. Então hoje o resultado financeiro que advém dos juros dessa Selic aí a 14,75, ela consegue pagar tudo. Então na prática, além do resultado da Vale, ela ainda tem um ganho. Então olha só, se não fosse esse problema da Litel, cara, a Bradespar estaria muito de graça. Mas é aquilo, o mercado não é bobo.
Ele não ia deixar tão de graça à toa. Sendo assim, hoje é indispensável que a Bradespar tenha esse desconto de holding acima de 30%. Indispensável, porque ela eventualmente vai ter que vender 30% da participação em Vale para pagar a Litel, exceto se sair um acordo. Então, nos próximos dias ou meses aí, a gente vai ter alguma novidade? Ah, Luan, qual o seu preço teto em Bradespar? Isso eu deixo para os membros da comunidade FMI, carteira Mirai, só conhecer aqui embaixo, que aí eu deixo a minha planilha de preço teto. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, esse ano deve ter alguma coisa muito importante envolvendo o Bradespar. Se não sair acordo, vai para julgamento final. Se sair esse ano, acho difícil, vai ficar para o ano que vem. Mas se sair acordo, vai ser uma notícia muito positiva para a Bradespar e para os seus acionistas. Porque ela vai encontrar uma maneira de parcelar o débito, de reduzir o tamanho do débito. Acordo envolve concessões mútuas. É claro que tudo isso vai passar por Assembleia. Tem que ter uma Assembleia Geral Extraordinária, que é um assunto muito extraordinário. O pessoal vai ter que aprovar. Então vamos supor que a gestão fale, olha, vale a pena pagar aí 1 bilhão para a Litel. Resolve todo esse problema aí. 1 bilhão. Claro que isso tem que passar pelo crivo dos acionistas via Assembleia. E sendo sincero, já que eles perderam em segunda instância, esse 1 bilhão aí vai sair de graça. Ainda mais se conseguir parcelar em 10, 12 vezes de 100 milhões, pô, a empresa entrega aí um resultado trimestral de 300 milhões, ou seja, mensal com a Vale nesse patamar de preço aí já bem afundada, 100 milhões por mês. Tudo que ela tiver de resultado ali, ela vai acabar entregando ao pagamento da Litel naquele período. Então a gente vai ter um ano de zero dividendos, porque daí o caixa vai ter que ficar lá rendendo para pagar as despesas da empresa. Beleza, um ano zero dividendos e fica lá. A gente espera. Resolveu esse problema, aí próximo ano ela consegue pagar dividendos novamente. Claro que ela pode ter sorte da Vale eventualmente tiver uma alta nos resultados. Por hora não tem nada disso, porque a gente sabe que o minério de ferro determina o resultado da Vale. Não tem nada apontando para uma alta expressiva no minério de ferro, pelo menos no curto prazo. Sendo assim, eu particularmente vou esperar mais um pouco. Vou dar mais uma olhada no processo, ver o encaminhamento dele, e aí qualquer novidade eu vou trazer para os membros do canal e com certeza da comunidade FMI. Em termos de dividendos, a Bradespar é uma excelente empresa, porque tudo que ela recebe da Vale, ela acaba distribuindo. Ela paga 2 vezes no ano, então olha 2024, teve uma Datacom em novembro e outra em abril. De novo, abril, então ela tem uma política de dividendos bem certinha, ela paga 2 vezes no ano, tudo certinho. Essa é a parte boa da holding. Você tem um desconto da holding e a holding tem uma política de dividendos bem clara. Assim como você vê na Itaúsa, por exemplo, paga trimestralmente. Veja que ela pagou 91 centavos, deve pagar mais 90 centavos, 1,80, 1,85 por ação nesse ano, o que dá um dividend yield bem alto nas cotações atuais. Para a Bradespar está 16,10, 1,80, mínimo do mínimo que vai pagar esse ano, dividido por 16,10, a gente está falando de um dividend yield de 11,1%, até 12%, dependendo do quanto ela for pagar mesmo, com esse resultado financeiro aí cobrindo bem as despesas. Só que, de novo, você precisa exigir um prêmio de risco bem maior em Bradespar, ou seja, um retorno bem maior em Bradespar em relação à Vale, porque a Bradespar tem esse problemão. E outro detalhe, é só se você já quer comprar a Vale, se você acha que a Vale está barata nesse preço. Vale está 54 e alguma coisa, aí se você quer entrar em Vale só abaixo dos 50, aí individual da sua parte, você tem que esperar ter uma queda proporcional nesse sentido em Bradespar. A Bradespar vai acompanhar a Vale até cair mais por conta desse risco jurídico que eu comentei com você. Por isso, eu vou aguardar por hora. Vou acompanhando devagar, tranquilo, sem pressa. Por quê? Se tiver uma decisão ruim a respeito do processo, aí vai bater direto, aí dependendo da queda, cara, vai valer a pena pegar essa Bradespar. Mas por hora eu vou devagar. Lembrando que tendo Bradespar ou não, se eu tenho Vale, se eu tenho outras ações, eu preciso declarar tudo isso no imposto de renda e o prazo tá acabando. Final de maio, acabou. Você precisa ter declarado tudo certinho. Mas para isso eu tenho uma solução para você, que é o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3. Então tem essa segurança da B3. Por meio do seu celular, você vai fazer a declaração do imposto de renda com esse aplicativo em menos de 5 minutos. Eu não estou brincando. Além disso, o cálculo do imposto é tudo feito de forma automática no aplicativo. Ah, mas o Revar agora do governo também faz isso. Só que o Revar não pega mercado de opções, mercado a termo, só mercado à vista de ações. Aqui não, pega ações e opções, tudo, tá tudo aqui no Grana. Mas o bom mesmo é essa declaração automática em menos de 5 minutos, é uma mão na roda. Então teste para baixar o aplicativo, é de graça, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas para acessar todo esse ferramental, declaração automática, mais o cálculo automático do imposto, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Corre lá. Agora vamos a alguns comentários do último vídeo. Olha, eu sou um pequeno investidor antigo do Banco do Brasil. O mercado tenta de todas as formas e o tempo todo desacreditar o Banco do Brasil. Não dou ouvido. O meu negócio são os dividendos. O ano não acabou e o mercado tenta eternizar uma situação transitória constatada no primeiro trimestre. Antônio, você tem razão, é longo prazo, é dividendo, isso é Banco do Brasil, mas o segundo trimestre
pode ser ruim igual o primeiro. Talvez não seja uma situação só do primeiro trimestre. Se a analista está mandando não comprar, compre muito. A maioria deles estão ganhando muito dinheiro para você perder dinheiro. Lá vem a conspiração. Influencers, na sua grande maioria, são mensageiros do apocalipse, mas no final o objetivo é chamar atenção para o seu produto. A ideia é vender algo relacionado a investimentos. De novo, todo mundo está de má fé. Ó, aqui é um monte de gente chorando. É engraçado que a gente tenta munir as pessoas de mais informações e o pessoal fica aí. Aí depois você me conta, quando o Banco do Brasil chegar a 22, 23, se foi uma boa ideia comprar 26, 27. Ah, para longo prazo, beleza. Você pode fazer isso, não tem problema fazer isso. Eu tô te dando aqui a minha visão a respeito do que o Banco do Brasil pode te proporcionar de dividendos. Veja, se você está pensando em dividendos altos nesse ano com o Banco do Brasil, você pode estar muito enganado. E não há perspectiva de redução da taxa Selic, de tal modo que o agronegócio deve continuar sofrendo. Então, como esperar bons dividendos de Banco do Brasil enquanto essa inadimplência estiver nas alturas? Esse é o grande porém. Esse é o grande porém. Mas tudo bem. Mas enfim, a respeito de Bradespar, conta pra mim aqui se você tem ação, se está pensando em investir. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!